Aí a gente foi, lançou um produto, tava com uma demanda legal. O site, ele não era brasileiro. Então, quando caía boleto, ele não tirava o produto do estoque. Só quando o boleto compensava, depois de 3 dias. Então, a gente vendeu um monte de produto sem a gente ter. E eu lá, nos primeiros momentos de marca, fazendo atendimento. Então, não tem mais o produto. Nossa, isso é chato, né? Tem que falar para um cliente que a gente não tem para entregar depois Nossa, ele tomar a decisão de muito. compra. Em que momento da sua vida você tava que com 17 anos resolveu empreender abrindo uma marca de roupa? Como que foi essa história? É muito legal, porque as pessoas ouvem a história, né? Elas devem pensar, caraca, então ela sempre sonhou com isso, 17 anos foi hora de virar e falar, bora fazer isso acontecer de fato. Mas não foi. Com 17, eu tava na escola, tava no último ano ali da escola, e aí, não sei se você vai acreditar, eu jurava que eu queria ser médica. Falei, caraca, quero fazer medicina. Acho que muitos jovens, enfim, da minha idade já passaram por essa fase. E aí falei, caraca, quero muito fazer medicina. Então, desde ali do comecinho do ensino médio, eu já me dedicava pra isso. Estudava bastante. E aí, até antes da gente começar o programa, né, você até falou, caraca, por que você quis abrir uma marca ao invés de ir pra balada? Eu queria fazer os dois ao mesmo tempo. Eu queria passar em medicina, queria ir pra balada, queria estar ali junto com a galera sempre. E empreender não passava pela minha cabeça. Criar uma marca de roupa menos ainda, assim, zero. O que acontecia é que aí, desde o segundo ensino médio, ali quando eu tava com 16, eu gostava muito de fotografia e de desenhar. Então, assim, às vezes eu tô conversando com alguém, igual eu tô falando aqui com você, eu tava desenhando numa folha de caderno, tava desenhando na capa do caderno de alguma amiga, no meu tênis, na mochila da minha amiga da escola. Desenhando roupa? Não, desenhando estampa, desenhando flor, tudo que você pode imaginar. Pegava uma caneta e ia. Adorava desenhar, muito. E sabe que eu também, não sei se influenciou, mas eu também no colégio eu gostava de desenhar e eu ficava desenhando o tempo todo. Capa de caderno, ficava fazendo caricatura de professor. Eu acho que tem a ver. Eu acho que no né? fundo ali o criativo tá gritando, né? É verdade. E aí eu lembro que uma vez o meu primo virou e falou, Lu, desenha na minha prancha de surf, era desse tamanho. Eu tinha que desenhar meus desenhos à mão e ele ia pendurar na parede da casa dele. Eu virei e falei, tá bom, vou gravar então. Peguei a câmera ali do meu pai e comecei a filmar. Eu gravando, eu desenhando, na verdade, na prancha. Quando eu terminei de desenhar, o que eu fiz? Eu juntei todos os takes, postei no meu Instagram e postei uma foto minha. Você viu, eu sou pequenininha, né, com a prancha, assim, parecendo, nossa, fiz o maior desenho do mundo. E aí eu lembro que deu maior engajamento, eu com quase nenhum seguidor, eram as meninas da minha cidade. Falei, caraca, que legal. Comecei a ficar um pouco de olho em como a internet é muito louca com isso, né? E às vezes algumas pessoas mandavam mensagem, amiga, desenha no meu caderno, desenha no meu tênis. E eu gostava, achava muito leve, enquanto isso, eu lá, estudando medicina, vamos fazer medicina, vamos ser dermato, vamos ser pediatra. E aí, depois disso tudo aí, eu comecei a falar, acho que eu quero fazer umas peças pra mim, com as minhas estampas. Então, era isso a jornada. Eu desenhava, adorava desenhar. Comecei a ter o desejo de consumir marcas com peças estampadas, que estavam super à moda na época, esse estilo praiano. Falei, eu não vou desenhar e eu vou fazer minhas roupas. Desenhei as estampas, corri com a minha mãe, um canto ali, um canto lá em São Paulo. Onde que a gente consegue estampar? Estampamos 1 metro de tecido. E aí, com esse 1 metro, falei pra minha tia, costura pra mim? Quando ela costurou, tirei uma foto, postei no meu Instagram, né? Adorava, postava tudo. E aí, as meninas da minha cidade falaram, eu quero comprar. Aí eu falei, nossa, arrasei, porque eu comprei 1 metro, né? Comprei muito tecido. Fiz uma peça pra mim. Eu vou fazer pra todo mundo. Ah, tu comprou 1 metro? Não entendi. Eu comprei 1 metro e na minha cabeça era muito tecido. Ah, entendi. Quando eu cheguei pra minha tia, eu falei assim, pode fazer mais 3. Ela riu. Ela falou assim, com 1 metro? Eu fiz pra você e ainda quase faltou. E aí que eu comecei a ir atrás. Falei assim, nossa, tá, mas entendi, foi interessante isso de rascunhar uma roupa minha, quero fazer mais peças estampadas. E comecei a ir atrás desse mundo de confecção. E tudo isso enquanto eu estava na escola, então foi basicamente assim esse começo. E como que foi? Que ano que foi isso? Isso foi mais ou menos, deixa eu ver, com 17 anos, 2019? Foi antes da pandemia, então? Foi antes da pandemia. Não foi tão antes assim, mas foi bem... Pegou o começo da pandemia, impactou. Como é que foi esse lance de começar e aí veio um lockdown? Porque eu lembro que eu tava ali no final da escola, mais ou menos. O que aconteceu? Jurei que ia ser médica, tava estudando ali. Só que essa minha ideia de tentar fazer as roupas começou a dar certo, no sentido de eu ficar feliz. Quando eu falo que deu certo, não é que eu tava vendendo, não. Era que eu comecei a achar divertido. Então, eu ia no centro com a minha mãe, a gente comprava uns metrinhos de tecido liso já, porque a gente viu que estampado não ia dar certo, que era um universo muito diferente do que eu imaginava. Algumas pecinhas a gente fazia estampada, mas no geral não. E aí, com esse metro de tecido, eu comecei a caçar costureira. Como que eu posso produzir? Quem que faz? Quem que pode fazer? Tanto é que eu lembro que a primeira costureira que eu fui, ela virou e falou assim, então, pra mim só vale a pena a partir de 300 peças.
E eu ri, né? 300 peças. Eu tava pedindo pra ela fazer 5. Então, quando isso começou a me animar, comecei a achar legal, comecei a reconsiderar que eu ia fazer na faculdade. Porque eu me senti tão viva quando eu fazia aquilo. Então, no intervalo da escola, eu ficava fazendo as postagens. Aí, no intervalo, eu falava, gente, como que poderia se chamar a minha marca? Eu fiz o logo no Canva ali com as meninas no intervalo, com as minhas amigas. E aí, comecei a reconsiderar o curso. Eu virei e falei, vou fazer administração. Então, pensei. Só que meu Dá água pro vinho, dá já, água né? pro vinho. Só que meus professores não entendendo nada, né? Só que meu sonho era fazer na Universidade de São Paulo. Sempre me inspirei muito nas minhas primas, elas eram universidades muito legais. E aí eu pensei, caraca, estudei tanto, queria muito passar. Eu acho muito legal até falar isso para pessoas jovens que estão escutando, que tá tudo bem a gente mudar a ideia dos caminhos, né? Tanto é que quando chegou de fato, na época de eu passar no vestibular, era um momento que eu tava focada tanto em fazer a marca acontecer, passava o dia pensando nisso, que eu já não tava com o mesmo foco, eu não tava com o mesmo desempenho. Então, fiz os simulados que eu fiz no começo do ano, era uma nota. Os que eu fiz perto da época de passar de fato, que eu só pensava já na LAS, era totalmente outra nota. E eu desencanei. E falei, eu tô tão feliz fazendo esse projeto, vamos ver o que vai dar. Fui fazer o vestibular, eu não passei pra segunda fase pro lugar que eu queria, né, que é a FUVEST, que você vai pra Universidade de São Paulo em ADM. Só que fui muito bem em redação, porque eu amava escrever, amava comunicação e tudo mais. Então, minha nota ficou lá. O meu pai acreditava muito em mim. Então, ele ficou olhando a lista sem eu ver. Eu já falei, vou fazer cursinho. Fui lá, tava já pensando no cursinho, postando loucamente lá na LAS, pensando nas roupas. E aí, quando a lista fez lá a conversão das notas, apareceu que eu passei. Ele falou, filha, você passou na Universidade de São Paulo em marketing. Você quer tentar? Eu falei, claro, porque eu não queria fazer cursinho. Uhum. Quando eu pisei na faculdade e tive a primeira aula, eu falei, é isso que eu gosto. Marketing, aí tu se identificou. Me identifiquei. E tu já se formou? Eu tô agora no último ano. Teoricamente, me formei, minha formatura é agora, mas eu tenho uma matériazinha ainda para completar. Que legal. E quais foram os maiores desafios lá na hora de criar a marca, de fazer os produtos, começar a vender? Qual que foi os maiores desafios? Eu tava vendo os seus outros episódios, né? Que você também começou do zero, né? Uhum. E eu acho que algumas coisas a gente acaba passando em comum. Então, assim, quando eu comecei as primeiras peças, eu nem entendia como que esse mundo funcionava. Então, eu sou bem pequenininha. Eu lembro que eu fui na primeira modelista e falei assim, olha, quero fazer esse top e essa saia. Ela, tá bom, vai ser no PP? Eu falei, pode se basear em mim. Chegava no tamanho M. Manequim de mercado. Chegava no tamanho M pra minha cliente, não passava nem na canela, né, de uma cliente M de fato. Então, tudo a gente foi aprendendo assim na raça, sabe? A gente criou um site, criei lá sozinha. Falei, pai, criei o site, tá pronto, vamos começar a vender. Aí a gente foi, lançou um produto, tava com uma demanda legal. O site, ele não era brasileiro. Então, quando caía boleto, ele não tirava o produto do estoque. Só quando o boleto compensava, depois de 3 dias. Uhum. Então, a gente vendeu um monte de produto sem a gente ter. E eu lá, nos primeiros momentos de marca, fazendo atendimento. Então, não tem mais o produto. Nossa, isso é chato, né? Tem que falar para um cliente que a gente não tem para entregar depois ele Nossa, tomar a decisão de muito. compra. Muitas vezes ele tomou a decisão por impulso, mas Exato. às vezes ele vem namorando aquele produto há muito tempo, ele vai lá e Exato. compra e, cara, não tem para te entregar. Não, Nossa. e a frustração com a marca. E eu me colocava no lugar muito do ruim. cliente, falava, não acredito que isso está acontecendo. E a gente foi aprendendo tudo isso na raça, assim. A marca acontecia na sala de casa. Meus pais me ajudando. Cada um tinha o seu trabalho, eles eram CLTs na época. Então, assim, era essa rotina, não teve esse planejamento, esse business plan, nada. Foi acontecendo do jeito que foi rolando, sabe? E aí eles foram te ajudando? Eles viram que tinha potencial? Ou eles te deram maior força? Como que foi esse envolvimento da família no negócio? E como que era e como que é hoje? Tá, eu adoro essa parte, sempre falo muito disso. Então, basicamente, lá no começo, quando eu comecei a ir atrás dessas peças, você deve ter pensado, tá, com que dinheiro se essa menina tava na escola, tentando passar em medicina? Eu pulei uma partezinha que, quando eu tava com 16 anos, tinha uma época, não sei se você lembra, as influenciadoras vendiam presets, que eram filtros de fotos prontos. Meu pai mexia muito com isso porque ele tava fazendo aula de fotografia. Se ele trabalha com isso, não, ele é engenheiro, não tem nada a ver. Só que ele gostava como hobby, então ele me ensinou. Achei muito legal. Virei e falei, pai, quero aprender, porque eu acho que dá pra eu vender. E aí, quando ele me ensinou, eu comecei a ir atrás. Foi aí que eu comecei a entender como que era esse mercado de influência também. Isso ainda lá na escola com 16 anos. O que eu fazia? Eu criava um filtro, chamava alguma blogueira no e-mail, falava assim, vamos criar com seu nome? Ela, claro, é tantos reais pra eu ser a influenciadora da sua marca.
nunca que eu ia ter aquele dinheiro. Eu falava assim, não, fica tranquila, é assim, a gente vai usar seu nome, a gente vai vender, tudo que a gente vender da sua divulgação do filtro, você divulgando ou não, mas tendo o seu nome no filtro, eu vou te dar 80%. Que negociação é essa? Mas eu não tinha nada a perder, sabe? Então, assim, era um produto virtual, não tinha estoque físico, não me dava custo fixo nenhum, a não ser de eu mesma fazer o atendimento ali. E foi um modelo de negócio que eu comecei e fiz uma grana. E na época eu nem entendi isso como empreendimento. Mas eu fui guardando dinheiro. Então, quando eu comecei a marca, eu fui usando esse dinheiro para comprar os tecidos. Então, a participação da minha família que você perguntou. Minha mãe ia no centro comigo, a gente comprava metragem, a gente levava para costureira. E minha rotina era assim, eu ia para a escola, aí estudava tarde, porque queria passar no vestibular, saía da escola e ia pra aula de redação. 7 da noite eu saía, ia pra costureira com a minha mãe. E eu não é assim, nossa, era puxado, era cansado, eu nem percebia. Pra mim, eu tava descobrindo alguma coisa nova ali, que tava sendo legal.